Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje, abraços virtuais. Luli, o que é um abraço virtual? Bom, tem dois tipos de abraço virtual, né? O primeiro abraço virtual todo mundo conhece, é aquele que você manda por e-mail ou por WhatsApp ou por qualquer outra coisa, um abraço, né? Tem a mesma finalidade e o mesmo efeito que você terminar uma ligação telefônica falando um abraço, tchau. Quer dizer, isso não é nenhuma vantagem. Agora, o outro abraço virtual é bem interessante. É a utilização de tecnologias de realidade aumentada, mas principalmente de realidade virtual, tecnologias hápticas, ou seja, tecnologias de sensação tátil, para transmitir uma sensação de abraço. Mas isso é possível? Bom, tato é uma coisa bastante complicada, né? Parece simples, mas ele na verdade é o único sentido de mão dupla, né? Quando eu olho para você, eu não implico o meu olhar em você, mas com o meu tato, sim, eu consigo fazer você sentir enquanto eu sinto você. E o tato é diferente quando eu estou sentindo textura, quando eu estou sentindo temperatura, quando eu estou sentindo dor, quer dizer, tato, e quando eu estou sentindo pressão. Tato é uma coisa muito rica e muito difícil. Agora, a gente está começando a transmitir essa ideia de sentimentos físicos através da realidade aumentada. E isso é muito bacana, né? Cada vez mais a gente começa a ter vestimentas que transmitem sensações físicas e daqui a pouco você vai poder abraçar alguém à distância. Qual é a vantagem? Bom, a gente percebe a vantagem principalmente nessa época de pandemia, né? Que você tá com os seus entes queridos muito longe e você não consegue transmitir essas sensações para ele, né? Um experimento em protótipo muito interessante é uma ideia de que você abraça um boneco e esse boneco transmite o seu abraço para o seu avô, para a sua avó, para outra pessoa do outro lado. Na verdade, são dois bonecos, né? Você abraça os dois bonecos e cada um dos bonecos tem a sensação de ser abraçado. Então, você abraça um boneco e a sua vestimenta te dá a sensação de ser abraçado. Então, isso é muito bacana porque através de uma boneca você transmite o abraço à distância. Isso me lembra outro tipo de boneca. Sim, claro, é a primeira coisa que passa pela cabeça de todo mundo, né? Parece, logicamente, uma boneca de usos, vamos dizer assim, mais íntimos. Agora, até pouco tempo atrás, o abraço virtual parecia uma bobagem, você podia ter o abraço ao vivo. Mas, se você pensar, ele é muito útil, inclusive, mesmo que você não tenha uma pandemia, para todos os tipos de terapia que demandam toque, demandam proximidade, mas que o indivíduo pode ter um problema ou de contágio ou de distância. Eu acredito que a medicina do futuro pode ser bem mais humana, com tecnologias como essa. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radifária. Datacracia, por Luli Radifária. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. Qual é o retrato do leitor brasileiro? Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Estamos caminhando para o finalzinho do ano e este é o momento de olhar para trás e de compor uma retrospectiva das principais notícias que movimentaram o mundo do livro. A publicação da pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, em sua 5ª edição, foi destaque no mês de novembro. Desde 2007, o Instituto ProLivro nos apresenta o maior e o mais completo estudo sobre o comportamento do leitor brasileiro, com a finalidade de avaliar e de orientar ações e políticas públicas voltadas para a promoção do leitor. Nesta edição, a pesquisa foi aplicada pelo Ibope Inteligência e contou com o apoio do Itaú Cultural. Há no site do Instituto ProLivro outras enquetes de igual interesse. E o material apresentado é importantíssimo,
pois os projetos e as políticas públicas só podem ser eficientes quando partem de um diagnóstico consistente sobre o perfil ou os perfis dos leitores brasileiros. Mas é claro que não adianta apenas apresentar o diagnóstico, não é, professora? É preciso agir, e no caso da formação do leitor, não se pode esperar por resultados imediatos. Pois é, Cláudia, agora você disse tudo. É preciso que o Estado brasileiro adote medidas de longo prazo, capazes de superar e de transpor as diferentes gestões, as filiações partidárias e as ideologias, para que o Brasil seja, de fato, um país de leitores. Pois não é. Voltaremos a este ponto semana que vem. É claro que esta ideia que eu apresento aqui não passa de uma utopia. E eu digo isto porque o problema da formação dos leitores vai além das políticas públicas destinadas ao setor. Os projetos já conhecidos e quase sempre abortados após um primeiro período de implementação e às vezes de consolidação, que buscam enriquecer bibliotecas públicas e jovens estudantes com um repertório bibliográfico mínimo, são fundamentais. Porém, a experiência recente demonstra que é preciso mais, muito mais. É preciso manter as condições previstas na Constituição para que a cadeia produtiva do livro funcione plenamente. E, nesse sentido, a defesa do livro imune é uma das bandeiras que a sociedade deve manter viva em 2021. Da mesma forma que não se pode focar na leitura se o ensino, a cultura e os valores humanísticos estão ameaçados. Leitura combina com pesquisa, com escrita, com prazer, com liberdade. Projetos voltados para a educação devem vir articulados aos da cultura. Além disso, a sociedade precisa refletir sobre o que espera de seu país em um futuro próximo, pois não há produção de conhecimento que prescinda dos valores humanísticos. As ciências humanas no Brasil produziram sempre pesquisadores e pesquisas de ponta, da mesma maneira que grandes cientistas que se dedicaram às chamadas ciências duras foram defensores das humanidades e das artes. Esses valores estimulam a leitura, motivam os jovens e os projetam para um futuro menos cinzento. Porque, da forma como se apresenta hoje, o retrato do leitor brasileiro não é nada motivador. Ele se torna ainda mais pálido quando projetado para um futuro próximo. Precisamos nos armar com mais livros e menos armas, com mais ações coletivas e menos polêmicas vazias. É isso aí. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. A curiosidade persistente do pesquisador faz toda a diferença na obtenção de novos conhecimentos. Mas estes conhecimentos nem sempre estão em revistas científicas especializadas. É isso mesmo, professor Santiago? Olá, ouvintes da Rádio USP. É exatamente isso. Nem sempre um trabalho científico ou uma informação valiosa do ponto de vista científico está em artigos científicos em revistas especializadas. Nesta coluna eu vou falar sobre um exemplo que são os simpósios e congressos, em específico o Simpósio Internacional de Iniciação Científica e Tecnológica da USP, conhecido como SICUSP. Nesse ano de 2020 ele foi realizado de forma online, virtual, portanto, devido à pandemia, e as apresentações do SICUSP, em sua maioria, estão no YouTube. Então as pessoas podem participar, de certa forma, do SICUSP, assistindo agora, após ter sido feito a edição do SICUSP 2020, assistindo esses vídeos no YouTube. Eu vou deixar nessa descrição um exemplo de um trabalho que foi apresentado por um aluno meu, o Rafael Luiz Martins Monteiro, no qual eu orientei uma iniciação científica
que, pasmem, ele durante mesmo o período de pandemia fez a coleta de 6 goleiros de futebol para analisar se existia diferença na defesa de goleiro, no pênalti, na regra antiga, que o goleiro tinha que estar com os 2 pés sobre a linha, e na regra nova, que é permitido que o goleiro fique com um pé fora da linha, à frente. E o resultado do trabalho dele, como alguns até podem prever, mas foi comprovado, é que o goleiro ficar com um pé fora da linha, à frente, isso dá uma vantagem para ele, onde foi visto que ele teve um maior deslocamento saltando, maior velocidade nesse salto, além de ter aplicado também mais força de impulso no solo, permitindo assim que ele executasse uma defesa com melhor qualidade. Então, vejam só que interessante, eu parabenizo o Rafael Luiz Martins Monteiro por ter a coragem, mesmo durante a pandemia, tomando todos os cuidados, fazendo os goleiros saltarem com máscara dentro do laboratório, fazendo uma coleta totalmente restrita, coletar goleiros de alto nível para verificar essa pergunta de pesquisa dele, que era muito importante, saber se a regra nova daria ou não mesmo vantagem aos goleiros na defesa. Então, simpósios e congressos estão na base da formação de novos pesquisadores em ciência do esporte? Olha, a importância desse tipo de evento para formar jovens pesquisadores, principalmente na área de ciência do esporte, é enorme. Muitos alunos da área de educação física e esporte solicitam e falam das questões do curso, às vezes, não ter muitas coisas práticas. E notem que a pesquisa, não que seja menos importante, mas a pesquisa que você faz uma experimentação e faz uma prática de laboratório modifica totalmente a visão do aluno em relação à experimentação científica, ao método científico. Porque, na verdade, é o momento que ele vai para a prática da pesquisa e vai se pôr de frente ali com todas as dificuldades de recrutar participantes, nesse caso atletas, do Rafael Monteiro, de colocar marcadores, fazer técnicas de motion capture, processar os dados e depois analisar os resultados e apresentá-los em um evento, que é você se expor, como nesse caso, ficar com um vídeo aí que está gravado, ficaria quase que para sempre, enquanto existir o YouTube, a apresentação dele. Então, eu aconselho muito para quem não sabe como que é o por trás, literalmente, das câmeras de um laboratório de pesquisa, que assistam essa apresentação dele, para ter uma ideia de como que dá trabalho e como que é extremamente gratificante ver o trabalho seu reconhecido e apresentar nesses eventos, que por mais que pareçam de pouca importância, ele é de grande importância para a formação desses jovens pesquisadores, e esperamos que os frutos desses trabalhos, dessas apresentações, apareçam depois nos métodos mais tradicionais de divulgação científica, que são os artigos científicos. Obrigado e até a próxima coluna. Ouvimos o professor Paulo Roberto Santiago, da Escola de Educação Física e Esporte da USP, em Ribeirão Preto. Rita Estela para a Rádio USP. Ciência e Esporte, por Paulo Santiago. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Como o Vietnã está vencendo a pandemia? Com isolamento, isolamento e mais isolamento. Comenta a professora Marília Fiorilo. Olá, Cido, ouvinte da Rádio USP. O Vietnã não é exatamente um país rico, faz fronteira com a China, tem uma população de 97 milhões de habitantes e o antigo hábito de se aglomerar nas calçadas para comer, conversar, jogar cartas ou cortar o cabelo. Tinha tudo para ser uma catástrofe durante a pandemia. Mas o Vietnã só teve 35 mortes por Covid e apenas 1.385 casos. Qual o segredo? Simples: despolitizar a pandemia e tratar o caso como uma guerra sanitária. A ordem foi isolamento, isolamento e isolamento. E, na dúvida, testar, testar e testar. O diretor de um centro de mídia em Hanoi deu uma declaração interessante há cerca de um mês.
Ele contou que recebeu um telefonema avisando que o pai do paciente número 17 tinha jantado com outras pessoas na noite anterior. Apesar de ter testado negativo 2 vezes, as pessoas que estavam perto do pai do 17 foram todas colocadas em lockdown e o edifício imediatamente desinfectado. No começo da pandemia, eles rastreavam as rotas de transmissão do vírus. Os infectados eram hospitalizados e pessoas ligadas a eles, no primeiro nível, no segundo nível, no terceiro nível, até o 4º possível nível de contato, eram colocadas em lockdown, elas também. Ao tratar a crise como que ela é, uma crise sanitária, não um pretexto para politicagens, não se precisou maquiar os dados, apesar da mídia ser de controle estatal. O uso de máscaras viralizou. A rapidez na prevenção também foi central. Quando os primeiros casos surgiram no país, as autoridades vietnamitas tomaram inúmeras precauções, entre elas proibir voos e medir a temperatura. Tanto é assim que o Vietnã declarou uma emergência sanitária 1 mês antes da Organização Mundial de Saúde. O país está flexibilizando o isolamento, embora mantenha sua agressiva política de testagem. Se nos mantivermos vivos, diz a propaganda, a riqueza e a economia podem se recuperar. O pequeno Vietnã já derrotou 2 formidáveis inimigos, a China e os Estados Unidos. A China, cuja invasão marítima eles contiveram, fincando estacas no mar que arrebentavam os cascos dos navios, e os norte-americanos construindo túneis subterrâneos de vários andares, os Cu Chi Tunnels, que eram o quartel-general dos vietnamitas a poucos quilômetros da base americana em Saigon. Vamos ver se eles também conseguem derrotar este terrível terceiro inimigo. Professora Marília Fiorilo esteve comigo, Cido Tavares. Conflito e Diálogo, por Marília Fiorilo. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente. Professora, qual o tema da coluna hoje? Prezados, prezadas, prezades, educação e direitos. A Universidade de São Paulo, através de seus institutos e escolas, promoveu reflexões em torno da consciência negra e do racismo estrutural durante o mês de novembro. E chama-nos a atenção que este novembro foi sangrento, porque já no dia 19 de novembro tivemos o assassinato em público do cidadão negro João Alberto Silveira Freitas, espancado até a morte. Grave a situação que nos cerca, porque dias depois, já em dezembro, nós também acompanhamos a morte de 2 crianças moradoras de comunidades no Rio de Janeiro. Em desespero, as famílias clamam por justiça. A avó de Emily e Rebeca, as vítimas, a senhora Lídia Silva Moreira Santos, ela diz: por que eles não estão nem aí para a gente? Por que eles não estão nem aí para o ser humano? Quem são eles? Somos todos nós, porque é o poder público atuando nos serviços de segurança pública, onde os tiroteios parecem ser o único método para combater ilegalidade ou criminalidade. E impressiona que
não se observa treinamento policial, preparo técnico científico, perícia forense, não. Somente os tiroteios. E justamente nas comunidades localizadas nas periferias das cidades brasileiras, onde residem as famílias mais pobres, e essas famílias são negras, é que temos números assustadores. 22 crianças com menos de 12 anos foram baleadas em 2020. Professor, o que a Constituição Federal determina para os direitos das crianças? A Constituição Federal, uma conquista de todos os brasileiros, é bastante clara quando garante com absoluta prioridade à criança, ao adolescente, ao jovem, o direito à vida, à saúde, à educação. Mas não é isto que vem ocorrendo. Sentimos faltas de políticas públicas que priorizem esses direitos sociais às nossas crianças. E mais do que isto, estamos assistindo à insegurança. E aí, atentem, essas crianças mortas por balas perdidas, os analistas já dizem, não são bem balas perdidas, elas são dirigidas a corpos negros, nos locais onde moram os negros. É uma situação muito grave, manifestamente inconstitucional, porque expressa um racismo que não está escrito, não está proibindo, não está impedindo, mas está ceifando vidas negras. Eu, Simone Lemos, ouvi a professora Eunice Prudente. Educação e Direitos, com a professora Eunice Prudente.